Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Pediria que os irmãos ficassem de pé. Vamos dar início a este culto de ensino da palavra, nesta quarta-feira, Primeira quarta-feira do ano, buscando a presença do Senhor, buscando a palavra dEle, para que ela possa estar cada vez mais enraizada em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Por falar na palavra do Senhor, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Gostaria que todos abrissem, no versículo 23. Atos 16, 23. Quero aqui dar uma boa noite, a paz do Senhor a todos aqueles que acompanham também pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos acharam, meus irmãos? Então vamos ler a partir do verso 23. Diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com grande segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Gostaria que os irmãos frisassem bem isso daqui. Os outros presos escutavam Paulo e Silas orando e cantando hinos a Deus. Amém? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não vou pregar, mas só quero aqui dar uma pequena introdução aqui nesse texto, irmãos. Nós podemos entender o quê? Que enquanto Paulo e Silas estavam presos, orando e cantando hinos ao Senhor, eles estavam simplesmente pregando o evangelho àquelas pessoas que estavam presas. Por quê que nós podemos afirmar isso? Porque no momento em que houve o terremoto, diz a palavra que a prisão de todas as portas foram abertas, e as prisões, as correntes que amarravam aqueles presos, caíram deles. Simplesmente, eles ficaram livres. É como que está doido para sair da prisão e as portas se abriram. Você sairia ou não? Já uns 3, 4, 5, 10 anos ali dentro, quem sabe, né? Não sabemos. E lá era sofrimento duro, porque era governo romano. Imagina vocês, irmãos, aquelas portas todas abertas, correntes caindo de cada um deles, mas Paulo disse ao carcereiro: Não te faças mal algum, que todos estamos aqui. Você acha que se não tivessem todos já se convertido, eles não teriam fugido? Com certeza eles teriam fugido. Eles não iriam ficar ali sem que o Espírito Santo já tivesse tocado profundamente o coração deles e eles já tivessem se convertido ao Senhor. Amém, Jesus? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus de poder e graça, Deus fiel, tremendo, justo e verdadeiro, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós lemos aqui a Tua palavra, fizemos aqui este pequeno comentário, meu Pai amado, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor realmente é aquele quem toca os corações, é aquele quem converte os corações, meu Pai amado.
Conhecereis a verdade vos libertará, diz a tua palavra. E aqueles homens foram libertos, meu Deus, por isso não fugiram, por isso continuaram ali, Senhor meu Deus, e eles foram batizados também por Paulo e Silas. Obrigado, meu Deus, aquela família toda também, daquele carcereiro, que ouviu também a palavra, e cada um tomou a sua decisão por Cristo, e assim também foram batizados. E não é diferente nos dias de hoje, Pai amado, quando o ser humano ouve a tua voz, ouve a tua palavra, abre o coração, entende o teu evangelho, entende o motivo da tua cruz, Jesus amado, as pessoas realmente abrem os olhos espirituais, abrem o coração para o Senhor, e o Senhor entra para fazer morada e fazer a transformação necessária na vida de cada ser humano que abre o coração para o Senhor. E aqui nós estamos nesta noite, ó Deus, e queremos ouvir mais e mais a tua voz, através do ensinamento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de dirigir e conduzir este culto nesta noite, Pai amado, e que toda força contrária, retaliação do inimigo, seja barrada e afastada pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Ministério de louvor, né? Som. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje, enquanto eu estava indo para casa, antes de ir para casa, eu tinha passado num lugar, e aí eu, conversando com uma pessoa, comecei a falar, né? Senhor, né? Por quê? Por que o Senhor permitiu tal situação na minha vida, né? Para chegar até esse ponto e não evoluir, não prosperar, e não avançar nessa questão. Por quê, né? E aí, de repente, quando eu chego em casa para poder ensaiar esse louvor, Deus tinha falado, Rayane, né, pensando no tema de hoje, eu falei, vou cantar esse louvor. E quando eu estava ensaiando, o Senhor me respondeu. E você vai entender, né, que para alguns porquês que nós temos no nosso coração, por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso, né? Por que eu cheguei até aqui? Por que eu não avancei? Os nossos porquês e os nossos talvez, né, tem a ver com a vontade e a permissão do Senhor, né? Então que o Senhor possa falar ao seu coração assim como Ele falou no meu, através dessa canção. Passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver, só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais. Nada além mais vai acontecer no seu viver, além do que Deus preparou pra você. Nada além mais vai acontecer no seu viver, além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também os talvez. Só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada perda é permissão de Deus. Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Permissão de Deus. Permissão de Deus.
existe futuro e tudo que acontecerá será o quê? São de Deus, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou. Então esqueça os porquês, também os talvez. Só saiba tudo o que aconteceu foi permissão de Deus. Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Cada perda é permissão de Deus. Cada conquista, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Cada morte é permissão de Deus. Cada vida, permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Nesse ano, tudo que aconteceu foi por permissão dele. Cada perda que você teve em 2023, cada luta, cada conquista, aonde você colocou os pés, aonde você não colocou os pés, tudo foi permissão dele. Ele é o dono de tudo, ele é o dono do seu tempo, ele é o dono da sua vida, ele é o dono de tudo que você tem. Então esqueça os porquês. Ele permitiu para a glória dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que nós podemos fazer nesse momento é pedir para o Senhor sondar o nosso coração. E quando nós pedimos para Ele sondar, significa que há alguma coisa ruim ali, Ele vai nos mostrar. Porque tudo que estiver fora da vontade, da permissão dEle, é aqui dentro do nosso coração. Quando o Senhor disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele disse, sabe por que ele disse aprendei de mim? Porque ele sabia que em nosso coração não haveria humildade e nem mansidão. E nós precisaríamos olhar para ele e aprender com ele. Aprender a andar com ele, dizer. E quando a gente fala sobre permissão de Deus, sobre cada perca, cada luta, isso mexe com o nosso orgulho, isso mexe com aqui dentro, com coisas que tem aqui dentro, com o controle que nós queremos ter de todas as coisas. Né? E o Senhor, Ele permite algumas circunstâncias, né? E quando nós pedimos para o Senhor sondar o nosso coração, Ele vem nos mostrar, olha isso daqui, né? Foi o Senhor quem permitiu, né? Que você possa se render a Ele, que você possa realmente se prostrar diante do Senhor. Amém? Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, porque eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Declare: prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Ele venceu. Glória a Deus. O nosso Deus venceu. O nosso Jesus venceu por nós. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Devemos nos prostrar diante da cruz de Cristo, amém? A paz do Senhor a todos os irmãos, também para aqueles, que estarão aí acompanhando, através das redes sociais. E nessa oportunidade, nós estaremos aqui ministrando a palavra do Senhor e falando daquilo qual Deus colocou aí nos nossos corações. Nós temos aí muitos irmãos que estão ausentes, estão viajando agora nesse começo de ano, estão em viagem aí, descansando, estão de férias de seus trabalhos, E isso é muito importante, que nós possamos descansar, porque assim como eu falarei aqui nessa noite, tem tempo para todas as coisas, Tem o tempo de trabalharmos, mas tem o tempo também de descansar. Isso é necessário, para cada um de nós. E antes, de estarmos aqui adentrando na palavra, eu gostaria de levantar aqui um clamor, pela vida, do Ivair, que foi ali pedido no grupo de oração, que ele está com um problema grave, teve algumas melhoras, mas ainda a situação é difícil. Então que nós possamos clamar, pela vida dele, para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor possa,
né, fazer a vontade dele, ou seja, a vontade do Senhor sobre a vida dessa pessoa, né, que já foi aí conhecedora da palavra de Deus, amém? Então eu gostaria que nesse momento, né, nós aqui levantássemos um clamor, né, pela vida dele, né, e tantos outros que necessitam também, né, da oração da igreja, mas nesse momento em especial, né, pela vida do Ivair, amém? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor meu Pai, pelo Teu socorro, pela Tua ajuda, Senhor meu Pai, pela Tua providência sobre a vida do Ivair, Senhor. O Senhor conhece a vida dele, o Senhor conhece, Senhor meu Deus, desde ali do ventre da mãe, Pai querido. O Senhor sabe de todos os benefícios, de todas as qualidades, de todos os defeitos. O Senhor conhece, Senhor meu Deus, no mais profundo. E neste momento nós clamamos a Ti e pedimos a Tua provisão sobre a vida dele, Senhor, que restaure a saúde, Senhor meu Pai, do Ivair neste momento. Visita ele onde quer que ele esteja, Senhor, seja em um hospital, seja na sua casa, Senhor meu Pai, que ele possa sentir a presença, a doce presença do Espírito Santo, o bálsamo, Senhor meu Pai, aliviando a sua dor, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder e nós cremos na Sua providência, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor meu Deus, a vida deste homem, Senhor, e que tudo seja para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Meus irmãos, podem se assentar, né? Eu estarei aqui ministrando, né, a palavra segundo aquilo que Deus colocou, né, no meu coração. E o primeiro culto, né, o primeiro culto de 2024. Nós estamos aí iniciando mais um ano. E assim como foi o ano passado, assim como o Senhor foi conosco em 2023, eu creio que Ele será em 2024. Amém? Você crê? Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Né? Então, virada do ano, é tempo de nós analisarmos, de nós avaliarmos como foi a nossa vida, né, no ano passado. Sempre quando nós chegamos nessa mudança, né, de um ano para outro, nós fazemos planos, nós analisamos como foi no ano passado, porque com certeza no início do ano passado você disse: esse ano eu vou agir dessa maneira, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou buscar mais a Deus, esse ano eu vou fazer uma academia, esse ano isso, esse ano aquilo outro. Com certeza você enumerou ali várias coisas, vários projetos, vários planos, né, para realizar no decorrer no ano de 2023. Então, neste momento, é tempo de analisarmos. E aí, o que foi que eu fiz daqueles planos, daqueles projetos, daquelas promessas que eu fiz a mim mesmo e a minha família? O que foi que eu consegui concluir no ano de 2023? E o que é que eu preciso fazer? Quais as mudanças que eu preciso ter e tomar para que eu possa realizar aquilo que não consegui em 2023, agora em 2024. Isso é algo normal, né? Isso é algo natural. Muitas coisas que nós planejamos, né? Muitas vezes nós planejamos algo que às vezes é difícil, ou algumas coisas aí que nós até sabemos que, não, isso aqui eu não vou conseguir fazer, né? Isso é natural, por N motivos, né? Nós não sabemos aí os motivos, né, que nos levam a não superar essas adversidades. Porém, a palavra de Deus, ela tem algo tão especial para nos incentivar, né? Enquanto eu estava meditando, né, nessa palavra,
que nós vamos falar aqui sobre o tempo, né? O tempo oportuno, o tempo de Deus, o tempo do homem. Então, a palavra de Deus, ela tem um incentivo, né, maravilhoso para nós. Ou seja, tem uma frase que ela se repete na Bíblia Sagrada 366 vezes. Talvez você já até sabe qual é essa frase. Quantos aqui sabem? Só levanta a mão aí. Poucos, né? Mas a frase que se repete 366 vezes na palavra de Deus é: não temas. Aleluia. Não temas. Ou seja, para cada dia da nossa vida, para cada dia que nós abrimos os nossos olhos, que nós nos colocamos de pé, a palavra de Deus, ela tem uma frase que é: não temas. Nós não devemos, meus irmãos, temer aquilo que está adiante, porque nós temos um Deus todo-poderoso que nos guarda, que cuida das nossas vidas. O interessante é que é tão assim provincial, né? Que no ano bissexto como esse que nós estamos agora, o ano tem 366 dias, né? Poderia ter 365 frases na Bíblia dizendo não temas, mas até mesmo no ano bissexto, que tem um dia a mais, o Senhor diz para mim e para você: não temas, não temas. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus 28, e o versículo 20, a parte B: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus, né? Então, o Senhor, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E o tema, ou melhor, a referência, né, que eu irei usar aqui para estarmos ministrando a palavra, é clássico, né, que fala sobre tempo na Bíblia Sagrada, Eclesiastes 3. Então abra a palavra de Deus aí, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos ler aí do 1 ao 8. E o título que tem aqui na minha Bíblia é o seguinte: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui nós vemos, né, que o sábio, né, Salomão aqui, ele escreveu, e para cada ação, para cada verbo, né, que ele citou aqui sobre o tempo, existe um outro que é o contrário daquele que ele cita. Ou seja, tempo de nascer e o contrário, morrer.
tempo de plantar, tempo de arrancar ou tempo de colher, tempo de ajuntar e tempo de espalhar, né? Então, para cada ação, né, existe aí uma ação contrária. E o que ele quer dizer aqui? Que existe para todas as coisas, para todo o propósito, um tempo que é determinado por Deus nas nossas vidas. Quando nós falamos sobre tempo, sempre vem em nossa mente o tempo ao qual nós vivemos, que é um tempo mensurável, né? Ou seja, ele pode ser medido e ele pode ser calculado. O nosso tempo, ele pode ser medido e calculado, ele tem aí essa dimensão. A esse tempo que nós vivemos aqui, ele é dado o nome de Cronos, o tempo ao qual nós estamos aqui. Daí se deriva, né, a cronologia, onde nós vemos aí a descrição do tempo em anos, meses, dias, semanas, horas, minutos, segundos, etc. e tal, certo? Então temos condições de marcar esse tempo, temos condições de calcular esse tempo, né? E existe um tempo que não pode ser medido. Ele é um tempo, ao invés de quantidade, ao invés de quantitativo, ele é um tempo qualitativo, que fala-se, né, de qualidade. A esse tempo dá-se o nome de Kairos. Esse é o tempo de Deus. Então, tempo, Cronos, é o nosso, e Kairos é o tempo de Deus. Isso apenas para informação aí dos irmãos, amém? E o interessante é que a definição desse tempo Kairos é o seguinte: momento certo ou oportuno, tempo da plenitude e, biblicamente falando, o tempo de Deus. Esse é o tempo do amadurecimento, né? E da eclosão de tudo, ou seja, onde nascem as coisas, certo? O tempo de Deus, onde as coisas acontecem verdadeiramente. Vamos tirar por base aí, meus irmãos, né, uma gestação. Uma gestação, ela leva, nós sabemos aí, a gestação de uma criança, 9 meses, desde a sua concepção até o seu nascimento, 9 meses, certo? Certo, exato. Porém, essa criança, ela nasce não no tempo Cronos, não exatamente nos 9 meses, mas ela nasce no Kairos. O que eu quero dizer com isso? Ela nasce no tempo que Deus estabelecer. Porque nós vemos que existem crianças, bebês, que nascem prematuramente. E existem já outras crianças que nascem depois de concluído aí algum tempo, depois de concluídos 9 meses. E isso por quê? Porque a data e a hora e o dia exato da concepção daquela criança, os médicos eles podem calcular e se aproximar daquela data, daquele dia, né? Mas somente Deus sabe a hora, o minuto, o segundo em que ela foi ali, né, gerada, em que o óvulo foi fecundado ali pelo espermatozoide. Tô certo ou errado, Rayane? Certo? Então, meus irmãos, é algo realmente de Deus, né? Nós vemos aí o tempo que existe, 9 meses, porém, nós vemos bebês que nascem aí com 7, até mesmo antes dos 7 meses, né? É necessário que eles fiquem ali numa incubadora, enfim, para atingir ali o tempo certo. Porém, quando é algo natural, porque nós sabemos que a maioria dos partos hoje,
né, não são naturais. Ou seja, não espera o momento ali que realmente o bebê está pronto e dá os sinais para nascer e fala, nossa, vamos correr para o hospital que agora é a hora, né? Está começando a dar os sinais, mas aí fala, não, está próximo do dia, então já vamos fazer o seguinte, já vamos tirar esse bebê, já vamos fazer uma cesárea, né? Mesmo que aquele não seja o tempo ideal, o tempo oportuno, mas vamos abreviar esse sofrimento e vamos fazer, e tira o bebê nasce, tudo beleza, tudo certinho, mas o tempo de Deus, o tempo exato para que o bebê nasça é aquela hora que Deus ordena, é aquela hora que Deus manda, é aquela hora que Deus fala, está pronto, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, é nesse tempo, no tempo Kairos, ou seja, o tempo de Deus. E meus irmãos, Deus, Ele não atrasa e nem adianta. Concordam comigo? Ele age no momento certo. Naquele momento exato que as coisas acontecem. E muitas vezes nós reclamamos, nós já achamos que foi muito cedo, ou nós achamos que foi muito tarde, porque nós estamos limitados a esse tempo aqui. Mas Deus, Ele não se limita a esse tempo. Deus não se determina entre dias, horas ou meses. Portanto, eu e você, nem eu nem você, nós somos jovens ou velhos para tal coisa que achamos que podemos fazer ou não podemos fazer, se é que você me entende. Porque muitas vezes nós achamos que para mim agora já passou, já não dá mais. Eu tinha que ter feito isso lá atrás, agora já não tenho condições mais de fazer. Muitas vezes nós nos achamos jovens demais ou velhos demais, verdade? Você provavelmente já teve aí esse sentimento, né, de dizer agora já não dá mais tempo para acontecer as coisas. Mas o nosso Senhor, aquele que é soberano, aquele que é sobrenatural, aquele que não se limita ao tempo, aquele que não atrasa, aquele que não adianta, mas aquele que vem na hora certa, aleluias. Ele é quem dá a última palavra nas nossas vidas, aleluia. É Ele quem vai dizer se eu posso ou não posso. Muitas vezes nós nos limitamos a isso, e muitas vezes nós somos aí desiludidos e constrangidos, porque estamos limitados aos nossos pensamentos, às nossas limitações. E nós temos essa mania, né, de colocarmos esses limites. O homem, ele tem essa característica peculiar, né, de colocar tudo ali nos mínimos detalhes. E se alguma coisa sair fora daquilo ali, daquilo que ele pensa, já não vai dar certo mais. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus do impossível, aleluia. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Em Gênesis 18, no verso 14, a palavra de Deus diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E aí vem: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Qual tempo é esse? O tempo determinado, é o tempo de Deus, é o tempo Kairos. Então chegou ali diante deles, né? E disse: ao tempo determinado tornarei a ti. E se nós adiantarmos um pouco e formos ali para o capítulo 21 e o versículo 2, nós vamos ver a conclusão disso. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. E aí vem: ao tempo determinado
que Deus lhe tinha falado, aleluias. É o tempo de Deus, é o tempo Kairós. As circunstâncias eram totalmente contrárias. Não tinha condições físicas, humanas, e não tinha como, não existia como acontecer. Porém, Deus, quando Ele fala, cabe a nós apenas obedecer, confiar e acreditar que vai acontecer, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Deus, Ele é atemporal, ou seja, Ele não se limita ao tempo. Deus, Ele é eterno, Ele já existia antes mesmo do tempo. E Ele vai existir, Ele vai continuar existindo, depois que passar esta terra, depois que passar as nossas vidas aqui neste lugar, por toda a eternidade, Ele vai continuar sendo Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele vai continuar sendo Deus, ao qual será adorado por cada um de nós, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Em 2 Pedro 3, versículos 8 e 9, a palavra diz o seguinte: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Essa é a explicação, para entendermos como é o nosso Deus. Se nós esperarmos aí um dia, se nós esperarmos um ano, se nós esperarmos 30 anos, para nós parece uma eternidade. Agora, para Deus, 1 milênio, 1000 anos é como o dia de hoje, que iniciou-se aí agora há pouco e daqui a pouco já estará findando. Aí passaram-se 1000 anos para Deus. Então, essa diferença ao qual nós temos, do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele não espera, não é necessário Deus esperar. Quantas vezes nós já falamos para nós mesmos, mas Deus está esperando acontecer isso. Deus, Ele não precisa esperar nada. Deus, Ele tem o controle nas suas mãos. É nós que esperamos, é nós que aguardamos. Ninguém sabe o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, em que Jesus virá buscar a mim e a você. Somente Ele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E chegará aquele dia, e eu imagino assim com minhas palavras, que Ele dirá a seu filho: vai e busca os meus filhos, vai e busca a minha igreja. Ele não está esperando por nada, Ele não está aguardando por nada, mas Ele tem o dia determinado, aleluia, glória a Deus. E nós que estamos aguardando, que devemos aguardar ansiosamente este dia, nós precisamos aguardar e esperar por esse tão grande dia do cumprimento da promessa de Deus, aquela promessa que Ele nos colocou e nos disse que um dia viria e nos buscaria e levaria uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, aleluias, e a partir daquele momento nós viveremos por toda a eternidade, aleluia. Aí nós não estaremos limitados mais a esse tempo natural, mas nós estaremos em toda a eternidade glorificando a Deus. E aí eu pude entender, meus irmãos, porque eu já ouvi dizer, e eu mesmo já disse, que lá no céu nós estaremos adorando ao Senhor o tempo todo,
o tempo todo adorando a Deus, declarando a Ele, né? Prestando ali o culto a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, e ficaremos ali dias, meses, anos, milênios e tudo mais, mas será como um dia que nós estamos aqui neste momento. Nós estamos aqui realizando um culto, nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos aqui ouvindo a palavra por algumas horas. E lá no céu, lá na eternidade, também será como este tempo, mas não terá limite, não será restrito o tempo. Então ficaremos adorando, ficaremos glorificando, ficaremos exaltando o nome do Senhor, o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Provérbios 13 e o versículo 12 diz que a esperança adiada, né, desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Ou seja, quando nós aguardamos por algo por muito tempo, né, isso nos machuca e muitas vezes nos entristece. E quando chega a realização daquilo que nós aguardamos, né, aí nós nos alegramos. Mas nós não podemos nos deixar levar pelas tristezas, pelas frustrações que são relacionadas ao tempo. Mas se nós colocarmos diante de Deus, se nós colocarmos na presença de Deus, se deixarmos nas mãos do Senhor, né, com certeza no momento oportuno, no momento exato, aquilo vai acontecer. Amém? Quando Salomão, né, ele descreve aqui sobre o tempo, dizendo que existe tempo para todo propósito debaixo do céu, esse tempo nós podemos observar aqui que ele se compreende aí entre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Tanto é que a primeira frase que diz aqui: há tempo para todo propósito debaixo do céu, certo? Há tempo de nascer e tempo de morrer. E aí tempo de plantar, arrancar, amar, odiar, guerra e paz. Mas todas essas questões, todas essas ações, elas são realizadas na nossa vida nesse período, certo? A partir do momento em que eu nasci, começou ali a contagem, né, da minha idade, 20 de fevereiro de 1900, né? Aí começou a contagem e até o dia determinado por Deus, que eu não sei, né, se vou viver aí 50, 60, 80, 90, não sei quantos anos, mas durante essa minha caminhada acontecerão todas essas coisas, terá esse tempo para todas essas coisas. Ontem eu ainda brinquei com a Rayane, né, ali à noite, que eu estava meditando nessa palavra, e aí eu peguei e fui dar um abraço nela. Ela falou: peraí, Marquinhos, que eu tenho que fazer um negócio ali. Aí ela saiu, né? E aí eu peguei, a hora que ela pegou e voltou, eu falei: ei, Rayane, agora você confirmou a palavra mesmo. Por quê? Eu falei: ó, porque é tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Eu fui te abraçar e você se afastou de abraçar. Então, confirmou ali, ela já entendeu certinho. Amém? Meus irmãos, então, tudo acontece nesse período da nossa vida. E com certeza você já passou, né, por muitas dessas situações. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Ao longo da nossa vida, né, nós plantamos, nós lançamos, sejam sementes mesmo, físicas, né, ou seja, coisas espirituais. A nossa conduta, né, nós vamos a cada dia que nós estamos vivendo, nós estamos plantando, certo? Então, existe aí as questões que nós estamos lançando na terra, boa e produtiva, que vai nascer e que vai crescer, e vai chegar um momento que essa coisa que nós plantamos, ela vai chegar o tempo da colheita, certo? Então, aquele que planta, colhe, né?
Então isso é algo natural. Então existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher, de arrancar o que se plantou, né? E nós sabemos que existem coisas que demoram mais. Vamos falar aí em relação ao plantio mesmo. Existem plantas que você planta e daí, vamos colocar lá, né, as verduras, alface, essas coisas, elas produzem em pouco tempo. Ou seja, você planta ali, daí, sei lá, eu não lembro mais, mas uns 3 meses já está pronta para colher, não é? Mais ou menos aí, né? Já existem outras coisas que demoram 6 meses. Existem outras que para frutificar e você colher da maneira natural demora 1 ano, 2, 5, né? Então, cada coisa tem a sua fase, o seu tempo para produzir. E assim, quando nós plantamos, existe também o tempo para aquilo florescer, para aquilo frutificar e ser colhido. E se nós plantamos coisas ruins, não pensemos nós que na hora que a gente for lá colher, nossa, que maravilha, né? Coisa boa, eu plantei coisa ruim, mas colhi coisa boa. Não. Se nós plantarmos coisas ruins, colheremos coisas ruins. Se nós plantarmos inimizade, nós colheremos inimizade. Se nós plantarmos rancor, nós colheremos o mesmo que nós plantamos. Se nós plantarmos aquilo que denigre a nossa imagem, não pense você que as coisas vão mudar. Elas vão ser colhidas da maneira que foi plantada. É por isso que nós precisamos lançar, nós precisamos plantar, nós precisamos abrir as nossas bocas e lançar palavras de bênção e plantar coisas boas, coisas frutíferas, coisas que edificam e não coisas que destroem. Porque aquilo que nós plantamos, um dia vamos colher. Existe o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, o tempo da colheita. 2 Coríntios 9:6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Esta questão está relacionada à proporção. Se eu planto muito, eu colho, né, muito. Se eu planto uma semente, eu vou colher proporcionalmente àquela semente. Certo? Nós vemos que o nosso país, o Brasil, ele todo ano praticamente bate recordes de produção agrícola. A cada dia, né, se planta mais e a cada dia as terras brasileiras produzem mais, com mais abundância. Então, se plantarmos pouco, colheremos pouco. Se plantarmos em abundância, colheremos em abundância. Em Gálatas 6 e o versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Edificar e derrubar. Existe tempo de derrubar e tempo de edificar. E nós sabemos que uma edificação ou uma construção, ela demora bem mais do que uma derrubada, certo? Ou seja, o irmão João, permita-me usar o seu nome como exemplo, né? O irmão João está ali ainda, não sei, acho que ainda não concluiu 100%, né? Construindo uma casa, né? E ele está construindo a um determinado tempo, né? Ou seja, foi ali preparado o terreno, lançado as valetas, os alicerces, né? Começou lá de baixo até começar a aparecer, levantar as paredes e tal, e vai, né? Então,
demora-se um tempo, certo? Mas eu me lembro quando eu estava ali construindo a minha casa, né? E levantamos algumas paredes. E aqueles que conhecem aqui um pouco de construção, as paredes elas precisam de uma coluna, né? Com ferragem e tal, cimento para se sustentar. Porém, essas paredes que foram levantadas ali na minha casa, eles iriam colocar essa sustentação no outro dia. E demorou para levantar aquela parede, tijolinho por tijolinho, vai alinhando, aprumando e tal. Pergunta, à noite veio aquela chuva e um vento só fez assim, ó. Tum, pronto. Derrubou em 2 segundos o que demorou quase o dia todo para ser edificado. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando nós estamos construindo alguma coisa, quando nós estamos edificando alguma coisa, é um trabalho forçado, é um trabalho demorado, custa para chegar ali na conclusão. Porém, para ser destruído é do dia para a noite, de uma hora para outra. Nós vemos aí as implosões daqueles grandes prédios, né, que eles vão demolir, e aí você olha, de repente faz bum, tá tudo no chão em questão de segundos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós vamos batalhando dia após dia para construirmos a nossa reputação, para construirmos o nosso legado, para construirmos a nossa família, para construirmos a nossa vida diante de Deus. E essa construção, ela é diária, essa edificação, ela é diária, e ela deve ter uma base, um alicerce firmado em Deus, porque basta uma falha, basta um erro, basta algo, um deslize, para que tudo aquilo caia por terra, para que tudo aquilo que nós demoramos anos e anos para construir já não valha mais nada diante dos homens. Eles podem olhar para nós e dizer: está vendo o que aconteceu? Olha lá, ó, ele caiu em pecado, ele estava lá, ela era assim, e agora está vendo o que aconteceu? Então nós precisamos ter, meus irmãos, essa concepção de que a edificação nas nossas vidas, ela deve ser constante. Existe o tempo que nós estamos trabalhando, estamos edificando, e a palavra nos diz aqui que existe um tempo também de derrubar. Ou seja, existe um tempo que aquilo que nós construímos achando que seria algo bom, não vai dar mais certo, e nós precisamos nos desapegar daquilo e colocar tudo aquilo por terra. Nós não podemos ficar firmados em algo, né, que Deus não fala, que Deus não confirma sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos trabalhar nas nossas questões, sejam elas financeiras, sejam elas, né, do nosso caráter, e principalmente, né, da representação, ou seja, o que nós demonstramos ser para as pessoas que estão lá fora, para aquelas que não conhecem a Cristo. Nós precisamos refletirmos a luz de Deus, né? O Evangelho de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Prantear, ou seja, chorar, e dançar. Em algumas traduções fala que existe tempo de prantear e de saltar de alegria, né? Eu gosto muito dessa tradução que fala sobre saltar de alegria. Existe o tempo de chorar, certo? Amém? Você já chorou aí? Já teve um tempo de choro? Então, existe o tempo de chorar, mas existe o tempo de rir. Amém? Você chorou, mas você riu. A irmã Martinha está rindo lá, ó. Amém? Glória a Deus. E existe o tempo, né, que está aqui em Salmo 30 e o versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento,
no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O choro não vai durar por toda a vida. A alegria, ela virá. Amém? Nós precisamos crer. O riso vai chegar. As lágrimas serão enxugadas e nós voltaremos a sorrir novamente para a glória do Senhor. E assim como existe o tempo de chorar e existe o tempo de rir, existe também o tempo de acabar de chorar, de se desmanchar de chorar. Aqui alguns disseram que já teve o tempo de chorar, mas teve aquele tempo de prantear? Responda para você mesmo. Teve aquele tempo de parece que não tem mais lágrima para sair do seu olho? De tanto que nós lamentamos, de tanto que nós estamos ali, né? Tristes. E existe esse tempo, a Bíblia nos fala e dá o nome de pranto, prantear. Existe o tempo de prantear, o tempo de chorar, e existe o tempo de prantear, ou seja, chorar demais da conta. Para choro existe o riso, e para o pranto, para o choro demasiadamente, existe o momento de saltar de alegria, aleluias. Existe o tempo que é glorificar a Deus, existe o tempo de você abrir a sua boca e declarar em alta voz aquilo que Deus fez na sua vida, aleluias. Existe aquele tempo e nós não podemos, meus irmãos, deixar passar esse tempo em branco, deixar passar de qualquer maneira, ou seja, nos conter. Se nós choramos, se nós pranteamos e chega a nossa vitória, nós precisamos sim saltar de alegria, nós precisamos celebrar com alegria na presença do Senhor, nós precisamos declarar para os quatro cantos desta terra a nossa vitória em Cristo Jesus, aleluia, e ela vai chegar. Ela vai chegar, eu declaro, na sua vida, eu declaro sobre a minha vida, que eu estou aguardando este dia de saltar de alegria, aleluia, glória a Deus. Portanto, existe o tempo de chorar e o tempo de rir, o tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria, glória a Deus. Buscar e perder. Marcos 8, 35 ao 36. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de conquistar e tempo de perder. E muitas vezes nós estamos preocupados, né, em buscar para nós, em buscar coisas para esta vida. Estamos preocupados em fazer tantas e tantas coisas que esquecemos daquilo que é o principal, aquilo que é o primordial, que é buscar em primeiro lugar, que nós devemos buscar incessantemente, incansavelmente. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta eu ser conhecido? Que adianta eu ter muito dinheiro? Que adianta eu ser famoso? Mas no momento em que Jesus chamar, no momento em que a trombeta soar, eu continuarei sendo famoso, sendo rico e milionário. Mas na verdade eu serei o mais miserável de todas as criaturas. A maior
riqueza que nós temos, meus irmãos, é a salvação das nossas almas. Não existe dinheiro que pague, não existe fama que supere, não existe nada neste mundo que possamos colocar aí diante da salvação das nossas almas. De que adianta ganharmos o mundo e perder a nossa alma? Então o momento de buscar, ele deve existir. Mas nós precisamos ter a convicção, no momento em que é necessário perder, ou deixar para trás, ou deixar de lado para seguir a Jesus, para fazer a vontade de Deus, nós não podemos pensar duas vezes, né? Nós sabemos que nós devemos seguir a Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso diz, né, em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estar calado e falar. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não é todo momento que você deve falar. Não é a todo momento que você deve retrucar. Não é a todo momento que você deve opinar. Porque existem pessoas que para tudo, principalmente hoje, as pessoas hoje têm uma necessidade tão grande de dar a sua opinião, ou muitas vezes de impor a sua opinião, né, e aquilo que pensam, né, que nós muitas vezes somos ali até abafados com isso. Porém, nós não necessitamos ter a razão de tudo. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, a palavra de Deus na nossa vida e na nossa boca. Nós precisamos estar prontos para falar da palavra de Deus. Mas aqui o conselho que Tiago nos dá, né, que nós precisamos primeiramente ouvir. Ou seja, nós vamos ouvir, nós vamos analisar e nós vamos depois, se for conveniente, falar. E aqui fala tardio para falar e tardio para se irar, mais tardio ainda para se irar. Então, existe o tempo, né, de falar e o tempo de calar-se. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, né? Muitas vezes nós queremos dar a nossa opinião particular, aquilo que nós pensamos. Mas muitas vezes precisamos nos calar e deixar Deus falar. Deixar Deus aparecer. Permitir que Deus responda, que Deus cuide, que Deus entre com a providência. É por isso que muitas vezes você vai sentir ali, ouvir, dizendo assim, ó, cala-te, deixa Deus falar. Amém? Glória a Deus. Ainda sobre o tempo, nós vivemos o nosso tempo dividido entre passado, presente e futuro, certo? Exato. O passado, ele é imutável, mas ele serve de aprendizado. Porém, nós não podemos viver no passado, certo? O excesso de passado, ele gera a depressão. Quando nós ficamos, né? Nossa, aquele tempo que era bom. Nossa, naquele tempo lá, ó. Nossa, nós estamos vivendo e querendo, né, que aquele tempo volte, sendo que não vai voltar mais. Lamento dizer para você, mas aquele tempo não volta mais. O que passou, passou. Não tem como nós voltarmos um minuto sequer. O relógio de Deus, né, ele não retrocede. Ele vai adiante, o tempo é para frente, certo? Então, excesso de passado gera a depressão.
Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Interessante, esse versículo aqui, eu acrescentei ele aqui, hoje pela manhã, né? Quando eu abri ali o WhatsApp, e aí a Rosilei tinha colocado ali esse versículo. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não vos lembrei das coisas passadas. Aquilo que aconteceu no passado, aconteceu. Não tem como nós mudarmos o passado. Mas serve sim como história, serve como aprendizado. Não, eu não posso cometer aquilo porque aconteceu isso, então a partir de agora eu vou ter uma conduta diferente. Para isso nós podemos aí, né, fazer essa consulta. Passado. Futuro pertence a Deus, certo? Viveremos as promessas e também as consequências dos nossos atos. Isso no futuro. Mas assim como o passado, nós não podemos viver no futuro. Excesso de passado, depressão. E excesso de futuro, ansiedade, né? Nossa, amanhã eu vou ter que fazer tal coisa. Meu Deus, nossa, não vou nem dormir. Oh, Deus. Ansiedade. Nossa, daqui um mês eu vou ter que fazer tal coisa, né? E aí, o que vai ser? Como que vai ser isso? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? Está se preocupando com aquilo que ainda vai acontecer. Isso gera ansiedade. Mateus 6:34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Está ouvindo? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, se não é para você se preocupar nem com amanhã, imagine só daqui um mês, 6 meses, 2, 3, 5 anos. Entrega nas mãos do Senhor. Confia nele, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. É óbvio, nós precisamos, né, agir da maneira correta. Não podemos abandonar o barco e deixar tudo à deriva, né? Mas também não precisamos nos preocupar. E aí tem o presente, certo? Passado, futuro, presente. Esse sim, esse é o dia, esse é o momento, eu pus até aqui, esse é o cara, né? É nele que nós precisamos nos concentrar, é no agora, é no momento exato. Aleluia. Onde eu posso adorar a Deus, onde eu posso mudar a minha conduta, me corrigir, onde eu posso plantar, onde eu posso edificar, onde eu posso construir, onde eu posso agir, é agora, é esse momento, é o hoje, que nós podemos justamente mudar a nossa vida, mudar a nossa conduta. É nesse momento que nós precisamos nos concentrar, é nesse momento que nós precisamos dedicar as nossas forças, é no agora, é no hoje, e não se preocupando tanto com amanhã e nem com aquilo que aconteceu. Mas lá eu era tal pessoa, agora eu sou assim, não importa, viva este momento, aleluia. As estações, elas existem, e em cada estação existe ali o seu ponto forte. Em cada fase, em cada estação da nossa vida, meus irmãos, existe algo de bom, existe algo para nós aproveitarmos, existe algo para nós usufruirmos, aleluia. Nós vivemos o passado, fomos crianças, jovens, adolescentes, adultos, e depois chega o período onde nós estamos passando talvez ali para a velhice, e aí não vai ter mais sentido a vida, a velhice. Existe também na velhice aquele momento bom, o momento da sabedoria, o momento de,
curtir ali tudo aquilo que foi lançado e que foi plantado, né, na vida, não somente nas nossas, mas daquele ao qual nós amamos. Aleluias. Então, o excesso de presente causa, sabe o quê? Nada. Excesso de presente não causa nada. Então você pode se gastar hoje em Jesus, em Cristo, na obra de Deus, na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Portanto, né, igreja do Senhor, eu te coloquei aqui, esse é o tempo, até que o Senhor venha nos buscar, que nós possamos trabalhar e agir. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, sede firmes, é agora. Constantes, agora. Sempre abundantes, agora, na obra do Senhor. Esse trabalho que nós estamos fazendo não é em vão. Aquilo que você está trabalhando não será em vão. O tempo de Deus, ele está aí, é o hoje, é o agora, né? E o que for da vontade dele, né, vai se cumprir. Agora, quando, falando de tempo? Ele sabe, somente, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eclesiastes 9, versículos 7 ao versículo 9. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol, ou seja, o presente. Viva intensamente com o seu cônjuge, com a sua família, com os seus filhos, em nome de Jesus. Tá aí, 2024. Apenas estamos aqui no terceiro dia. Falta ainda 363 para que nós possamos viver. Mas de acordo com a palavra que foi dita hoje, que você, que eu, não nos preocupemos demasiadamente com aquilo que ainda vai acontecer. Que não nos preocupemos e lamentemos com o que não conseguimos realizar no ano de 2023. Mas faz assim, ó, puxa o ar aí. E aí, tá respirando? Tá respirando? Tá entrando o ar pelos seus pulmões? Tá sentindo aí isso que é algo vital? Então, se você está respirando, se você está de pé, ainda existe tempo de buscar a presença de Deus. Ainda existe tempo, ainda é o tempo de fazer o melhor para Deus. Ainda tem tempo de corrigir aqueles problemas. Ainda tem tempo de melhorar para cada um de nós nas nossas vidas. Então, que você aproveite, que nós aproveitemos cada dia deste novo ano que se inicia, e para que nós possamos fazer o melhor para Deus, buscar o melhor sim para as nossas vidas, mas principalmente nos gastarmos em Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que nós almejamos, vai acontecer? Pode ser que sim. E ele vai acontecer principalmente se o meu sonho, se o meu plano, se a minha vontade estiver alinhada com o plano, com a vontade de Deus. E como saber isso? Buscando em Deus, em oração, na intimidade que nós temos que desempenhar com o Senhor. A cada dia que nós venhamos a buscar mais intimidade, maior intimidade com o nosso Deus. E desta forma, os planos, os sonhos e os propósitos, eles serão
alinhados e se cumprirão. Se for a vontade de Deus, se estiver alinhado com a vontade do Senhor, eles se cumprirão na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos aqui adorando ao Senhor com uma canção que fala da palavra, né? E você tem a oportunidade, né, de ofertar na casa do Senhor, né? Tem aí a liberdade. Amém? Vamos adorar a Deus. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Hey! Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, assim como o próprio Deus, né, ela permanece para sempre. Aleluia. Eu agradeço a todos, né, que estiveram aqui acompanhando, né, nesse dia, ou melhor, nessa noite. Uma chuvinha,
maravilhosa, né, para refrescar aí o nosso ambiente, né? Assim como o Senhor, Ele nos permitiu esse dia que vivemos, que estamos aqui, e assim como nós aprendemos nessa noite, ou trazemos aí a nossa memória, que possamos ser a cada dia das nossas vidas. Eu convido aqui o presbítero André para fazer essa oração final, né? Também estará dando aqui a bênção apostólica. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite te agradecemos, Senhor Jesus, pela rica palavra a qual o Senhor nos deste, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu alimento. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, em nossos lares, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por este culto maravilhoso a qual nós podemos estar aqui, Senhor Jesus, dando a Ti, Senhor, a nossa adoração, meu Pai. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este ano que se inicia, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar, meu Pai, esta amada igreja. Que o Senhor possa abençoar cada membro que aqui está, aqueles que estão viajando, Senhor Jesus. Que o Senhor possa cuidar, meu Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa ir agora, Senhor Jesus, lá nos hospitais, Senhor Jesus, tocar sobre a vida deles, meu Pai, para que haja um mover, meu Pai, para que haja, meu Pai, aquilo que seja da Tua vontade, meu Pai, se assim for cura, se assim for, Pai, na vida daqueles que estão lá, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Obrigado a Deus por este momento, obrigado pela Sua palavra e pelo Seu alimento. Eu te agradeço e exalto o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amanhã teremos aqui a oração com a irmã Roselei, a irmã Martinha, e todos os irmãos estão convidados para estar aqui conosco. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos nós. Chegamos. Que Deus abençoe.